E aí, galera, bem-vindos ao Pod Doce. Doce. Olha quem tá de volta. Estamos de volta com mais um podcast. E hoje a gente tem um assunto muito legal que envolve a área que a Mari trabalha, que ela estuda, que o Senhor capacitou ela para fazer. E eu sei que tem gente nova chegando agora, então eu vou pedir pra Mari se apresentar de novo. Oi, pessoal, eu sou a Mariane, eu tenho 20 anos, eu sou um baby e acho que é a mais nova? Não sou a mais nova. Não, o Lucas, a gente ainda tem um mais novo aqui, da galera dos staffs, mas eu estou no 4º período de psicologia, então a gente achou que seria um tema muito propício pra gente gravar esse podcast agora, tá conversando mais sobre saúde mental e fé. E é isso, eu espero muito que o que a gente falar aqui chegue até o coração de vocês. E quero também já de antemão avisar que, assim, tudo que eu vou falar aqui é como uma estudante de psicologia, eu ainda não sou uma psicóloga formada, então eu tenho muito zelo pelo que eu vou falar aqui. Então a maioria das coisas são, né, de fato, a minha vivência cristã, nesses 4 anos caminhando com Jesus aí, e também como uma estudante de psicologia durante esses 2 anos. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer pra Mari é se você podia esclarecer pra nós um pouco dessa diferença de discipulado e de terapia. Porque a gente geralmente tem intimidade com a pessoa que nos discipula, né? A gente conta das coisas da nossa vida e caminha, mas isso não é uma terapia. E a gente costuma confundir, né, esse lugar de discipulado com um lugar de desabafo, de acolhimento, mas às vezes não é. E eu queria pedir pra você esclarecer pra gente um pouco dessa diferença, mas também da importância de cada um. É uma pergunta muito boa, muito importante, porque às vezes a gente, né, ainda mais quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente confunde muito o discipulado com terapia de fato, a gente começa a terapiar ali no discipulado, mas é bom a gente entender então para saber diferenciar um do outro o que é cada um. Então, o discipulado nada mais é que a gente formar Cristo um no outro. Então, Mateus 28, quando Jesus, né, ele falou, vão por todo mundo, pregue a todos, discipule as nações, né, parafraseando aqui. O discipular era exatamente isso. Era você formar, você ensinar aquilo que ele tinha acabado de deixar, aquilo que ele tinha acabado de falar pro outro. E a terapia, por si, ela é a questão almática. Então, o discipulado, assim, não que a gente separar, porque nós somos um, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Sim. E até, né, uma das coisas que eu vejo, assim, que a gente ainda tem, o mundo em si, as pessoas ainda tem muita dificuldade de separar, né? Separa o corpo, separa a alma e separa o espírito. Não, nós somos formados pelos 3. E a terapia, ela vai tratar, né, as sessões de terapia ali, de psicoterapia, vai tratar justamente as questões almáticas. Então, os sentimentos, as emoções, os pensamentos. E nós, como cristãos, se a gente utilizar a terapia de uma maneira correta, ela pode ser uma ferramenta para formar Cristo em nós. E aí, justamente o que você falou, o discipulado é vida na vida. Então, como é que eu aprendo no discipulado? A gente sabe que o falar, ele ensina, mas o exemplo, ele arrasta. Então, assim, como é que eu aprendo no discipulado? Eu caminho junto, eu ando vida na vida, eu olho, eu observo, eu aprendo ali com a pessoa praticando, enfim, e aí eu aplico na minha vida, porque assim eu aprendi e eu vi de maneira prática. Só que a terapia não é assim, porque até pelo conselho ético, por questões éticas da profissão, o psicólogo ele não pode ter um vínculo com o paciente. Eu tenho até uma professora que ela é terapeuta infantil. E aí ela fala muito que assim, uma das maiores dores dela é que ela, né, ama muito aquelas crianças, ela adora, por ser criança que ela acompanha há anos, ela acaba criando ali, né, não um vínculo, exatamente, um carinho. E aí as mães das crianças chegam, ai, você tá convidado para aniversário. E não pode. E ela não pode ir. Poxa, então, assim, uma das principais diferenças que eu consigo, assim, e eu separo na minha própria cabeça entre discipulado e terapia, é principalmente isso. O discipulado é vida na vida, é você caminhar com a pessoa, é você ter aquele vínculo. E a terapia, ela vai ser uma das ferramentas para formar Cristo em você, só que sem esse vínculo, sem essa vida na vida. Então você vai chegar ali. E a terapia, ela é uma ciência, gente, né? A ciência, Deus criou isso. Então, justamente, a gente não pode ficar separando as coisas. A ciência também foi criada por Deus para a glória dele. E aí, quando a gente chega nesse ponto, né, de fazer terapia e até, de repente, fazer também o discipulado ou vice-versa, eu não sei qual que você começa primeiro, né? Depende ali, da história, né? Mas eu, assim, indicaria terapia e falaria, né, que discipulado e terapia é para todos.
Todo mundo precisa fazer o discipulado, todo mundo precisa fazer a terapia, porque até ouso dizer que um é complemento do outro. Para sermos, né, pessoas que, assim, glorificam a Deus na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, como a gente tem levado a nossa vida, de fato, para a glória dele. Eu acho que interessante que você falou de não separar. Porque realmente a gente fala assim, ai, meu corpo tá precisando de ajuda, ou então tá precisando de ajuda espiritual que seja. Só que é tudo uma coisa só. Seu corpo precisa de Deus, sua alma precisa de Deus, você precisa estar saudável para servir a Deus. Então realmente a gente é integral, né? Só que existe essa separação na nossa cabeça e cada um vai correr para um lado. Ai, eu tô muito... preciso de ajuda fisicamente, vou procurar uma academia. Só que não é uma separação, é integral, né? Tudo precisa estar equilibrado. E ainda se tem, por exemplo, a gente entende que, tô doente, tô resfriada. Vou no médico, vou procurar um remédio. Só que quando são questões de doenças da alma, ainda se tem muito aquela barreira. Ainda se tem um preconceito muito grande de procurar um profissional para ajudar nisso, para fazer uma terapia, para cuidar dessas questões que a gente não consegue mensurar. Porque um resfriado, você vai lá, mede a temperatura e você vê que você tá com febre. Agora a depressão, a ansiedade, todas essas outras doenças almáticas, se tem que ter ali um cuidado muito grande para se diagnosticar, para se entender que você, ok, eu preciso de ajuda e ok, eu tenho que procurar um profissional para que eu possa cuidar disso. Porque, assim, ainda, eu não sei, eu acredito que hoje, graças a Deus, ainda não é uma das realidades das igrejas, mas ainda se tinha muito aquela questão que depressão era Satanás, era diabo, era que a pessoa estava endemoniada, nananã, e não é, sabe? A gente precisa fazer isso cair por terra de vez, que de fato nós adoecemos, infelizmente nós, como nossa natureza caída, a gente adoece, a nossa alma carece, sabe? Mas eu vejo que às vezes a gente chega pra terapia muito para buscar respostas. E na verdade não. Então, mais perguntas. Uma das diferenças, então, para você conseguir diferenciar a terapia do discipulado é que a terapia ela vai te gerar perguntas e não respostas. Então, a terapia é como se ela fosse a limpeza do óculos que você usa para ver a vida. Então, você limpa aquela lente ali, exatamente. Aí você limpa aquela lente, aí você consegue enxergar as coisas de maneira diferente, mas ela jamais vai te dar respostas. Não espere chegar para sua psicóloga, para o seu terapeuta, para ele te dizer o que você tem que fazer. Ele não vai fazer isso, ele nem pode fazer isso. É contra nosso conselho ético. E aí, ao contrário do discipulado, porque qual que é a resposta da nossa vida? Ela é a verdade. É aqui que nós encontramos todas as respostas que nós precisamos. Então, assim, até por isso que eu falei que eu ousava dizer que a terapia e o discipulado são complementos um do outro, porque a terapia, ela vai te ajudar a enxergar questões que, às vezes, até, por exemplo, nós já caminhamos um tempo com Jesus, então, às vezes, no nosso discipulado, a gente já começa a não enxergar questões que a gente deveria estar enxergando pela maturidade da fé. Então, você vai vendo outras coisas e aquilo ali vai ficando, né, na questão de caráter mesmo. E aí, de repente, você se depara com algo que te faz parar e analisar aquilo. E aí a terapia vai vir com essa limpeza do óculos e vai falar assim, olha, não, realmente eu preciso enxergar para isso. E aí isso te ajuda a chegar no discipulado e encontrar as respostas para essas perguntas que você encontrou na terapia. Perfeito. É sempre o equilíbrio, né? E você falou que nem sempre, na verdade, na terapia você não vai encontrar as respostas, né? Você tem que fazer isso. Mas, cara, na Bíblia, sim, toda vez. Até tem aquele versículo bem famoso, né? Se você tá ansioso, cara, não fica ansioso, coloca aos pés de Jesus. Então sempre tem a resposta, né? É incrível. A Bíblia sabe lidar até com sentimentos humanos, né? É perfeito. Segunda pergunta. Como a Bíblia, ela pode curar as emoções, sabe? Porque às vezes a gente tá passando por uma situação, eu tô super me sentindo sozinha, aí você pega um versículo que lo acalenta. Mas como a Bíblia tem o poder de curar, sabe? Pra você não se sentir mais abandonado, sabe? A cura de fato. Primeiro, pra gente entender a cura de algo, a gente precisa entender, né? Fui curado, mas como que eu sei que eu fui curado? Então a gente precisa entender o lado saudável daquilo. Eu só sei que eu tô doente porque eu sei o lado saudável de uma coisa e sei que aquilo não tá funcionando bem. As nossas fraquezas, então, que as nossas fraquezas, elas são reveladas através das nossas fortalezas. Como assim? Eu só entendo que a minha força está em Deus, que eu só sou forte com Deus, né? Quando eu entendo que eu, Mariane, por mim mesma, sou fraca.
Então eu entendo. Aí, quando eu entendo a minha fraqueza, que eu sem ele nada posso, eu entendo aonde está a minha fortaleza. E assim é com as nossas doenças almáticas. Eu só consigo compreender que eu, de fato, careço de uma cura quando eu entendo que a minha fortaleza está nele. Então, a minha natureza caída, ela carece por uma cura, por um tratamento, sabe? Aí eu entendo aonde eu vou encontrar a cura, que nós acreditamos que seja nele, né? Nós cremos nisso. E aí, eu não vou me estender muito no quesito cura, porque a gente sabe que tem a cura física, né? A gente viu na Bíblia, Jesus curava os leprosos, os aleijados, enfim. Aqui eu vou falar somente da questão almática, porque senão a gente ia virar esse podcast de 30 horas. Não ia ser uma boa ideia, mas... Jesus, ele curou essas pessoas e aí ele disse, né? Venham a mim... Nessa questão almática, venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então Jesus, ele já sabia das nossas fraquezas almáticas. O cansaço, ele não é uma doença física, ele pode sim causar doenças físicas, mas ele começa no mental, sabe? O sobrecarregado, o fato de ficar sobrecarregado, ele não é algo que você mensura, você não carrega um tanto de coisa literalmente nas costas. Mas começa no pensamento, sabe? Na alma. E tendo em vista isso, vamos entender então, como eu disse, né? A gente só sabe que é doente porque a gente sabe o lado saudável daquilo e vê que o que nós estamos não está funcionando bem. Então vamos entender o que é saúde mental. A saúde mental, ela pode ser definida como a nossa habilidade de lidar com os nossos sentimentos, pensamentos e emoções. Então nada mais a grosso modo, resumindo, bem do resumido, gente, porque assim... Tem muita coisa por trás disso, sabe? Basicamente a sua resposta à vida. Tipo, tudo que acontece. Isso, exatamente. Lembra da questão do óculos? Todo mundo tem um óculos. Todo mundo tem um óculos que enxerga a vida. É a maneira como você vê a vida. E aí, gente, assim, pra eu conseguir te explicar, porque até a gente vai falar sobre isso. Muito você tocar no assunto. Mas quando eu entrei na faculdade, eu achava assim, psicologia é uma só. É uma ciência e tem só uma. Mas na verdade, não. Dentro da psicologia, a gente encontra uma gama de psicologias, que são as abordagens, as abordagens terapêuticas. Porque dentro da psicologia, os estudiosos ali, os filósofos, eles foram criando várias abordagens, então cada um tem o seu óculinho, o seu óculosinho, na maneira como ele enxerga ali o set terapêutico, o tratamento da psicoterapia. E aí... Uma abordagem que eu me identifico muito até o momento, porque como eu não terminei a faculdade ainda, como eu disse pra vocês... muita coisa pode mudar. Tudo muda, você sabe. Você já formou até o final da faculdade, a gente muda muito. Mas uma das abordagens que hoje, estudando, eu me identifico e eu vejo que ela é muito coerente, é a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. E eu gosto muito dessa abordagem. O nosso cérebro ele vai reagir da seguinte forma. Existe uma situação, é basicamente um ciclo. Então vamos imaginar aqui uma rodinha. E aí existe a situação. Então a situação te acontece ali. Acontece algo que você, obviamente, não estava planejando acontecer. Aconteceu porque a vida foge do nosso controle e aconteceu. A situação acontece. Depois dessa situação acontecer, vem o seu pensamento. Que é algo também que você não controla. Apesar da gente se esforçar muito para isso, devemos, e eu vou falar até um pouco sobre isso, se esforçar para a gente não controlar, mas a gente levar cativo a Deus todos os nossos pensamentos. Mas quando uma situação acaba de acontecer, por exemplo, o que eu tô falando aqui já tá te causando um pensamento, que você tá interpretando o que eu tô falando. Então é automático, o nosso cérebro ele não para. Exatamente. E aí ocorre esse pensamento que é algo automático. Depois desse pensamento vai vir a sua interpretação, que aí acontece a questão do seu óculos. Então, a interpretação de cada um vai ser a partir do óculos. É a maneira como você enxerga a vida como... E isso é de uma bagagem de vida. É a maneira da sua criação, como você foi ensinado pelo que é certo, pelo que é errado. E até depois também de você ter, né, vivido com Jesus, você descobre que a vida não era como você achava que era, que na verdade o que era certo é errado, o que o errado era certo. Exatamente. Então, essa interpretação das coisas que acontecem do seu pensamento, a sua reação, vai vir a partir disso. Então é toda uma construção. Você, enquanto sujeito, enquanto ser humano, é uma construção de várias coisas, de uma vida. Eu, por exemplo, com 20 anos, eu sou uma construção de 20 anos de história. Então a sua interpretação vai partir disso. E aí depois da sua interpretação vem, então, o seu sentimento. Então, aconteceu alguma coisa, o seu cérebro trouxe o pensamento, veio a sua interpretação e a partir da sua interpretação veio a maneira como você vai se sentir
sobre aquilo, os seus sentimentos. E aí tá a questão almática, porque também você não controla. Tem situação que acontece que instantaneamente você fica muito bravo e você controla o que acabou de acontecer, que você ficou bravo? Não. Entendeu? Aí você tem que lembrar do que a Bíblia fala. Exatamente. Às vezes a primeira reação é você ficar estressado, então você já xinga, já fica bravo, aí você fala, não pode, a Bíblia não deixa fazer isso. Exatamente, sabe? E aí, por último, então, depois dos nossas emoções, vem o nosso comportamento. Então, isso, gente, que eu tô falando, esse processo pra vocês que a TCC, né, que é essa abordagem que eu falei, ela interpreta a maneira como nós vivemos, isso é questão de segundos. É tudo muito rápido. E aí, o nosso comportamento é a partir de todo esse processo que eu falei pra vocês, da interpretação, dos sentimentos e dos pensamentos. Só que, pra gente lidar com tudo isso, então, como a Bíblia, né, ela é mais atual que o Jornal de Amanhã, para cada etapa da nossa interpretação das situações, das coisas, porque inclusive você falou sobre cura almática. A gente adoece fazendo isso, a gente nunca para de fazer esse processo, que é acontecer algo, você interpretar, você sentir, você reagir diante daquilo, né? Então a gente adoece, por exemplo, numa crise de ansiedade, a terapia, ela vai te ensinar a justamente você limpar a lente do seu óculos durante uma crise de ansiedade, e aí quando você começa o processo, nas outras crises que você for passando, você já vai aprendendo a lidar com aquilo melhor. Não é que a terapia, ela vai trazer a cura instantânea sobre aquilo. É um processo terapêutico. Entendeu? É porque quando você tá passando pela crise, você não tá pensando, né? Não. Eu tenho que fazer isso. Então, porque a psicologia falou, é um momento de... Você não quer, sabe? Você tá lá sofrendo. explodindo. Só que justamente a terapia vai trazer essa limpeza do óculos. Então, quando você passar e você tá lá explodindo, você já vai pensar, né, com o tempo, você já vai pensar, opa, teve algo que me engatilhou, por isso que eu tô me sentindo assim, e eu sei que quando eu me sinto assim, eu reajo dessa forma, porque você já entendeu aquele processo que eu acabei de explicar, que é a maneira como você reage, seu pensamento, suas emoções. Então, tudo é aprendido, né? Você É aprendido. A psicologia fala muito que nós somos condicionados. Até tem as teorias dentro da psicologia que vai falar sobre o nosso condicionamento. Então, tem, né, várias abordagens. Skinner, por exemplo, que é um teórico que falou sobre isso e teve lá a questão do condicionamento operante. Enfim, tô entrando dentro de coisas teóricas não, porque vai ficar confuso para vocês. Como que a gente pode trazer, então, a Bíblia, a palavra, a luz da Bíblia, todo esse processo que é natural, que é fisiológico do ser humano, né? Que a gente pensar, reagir, enfim. Primeira coisa, sair do piloto automático. Porque quando a situação acontece e vem o pensamento, automaticamente ali é um piloto automático, você não controla aquilo que eu acabei de falar. E isso está evidenciado, eu trouxe a Bíblia pra gente ler juntas. Tá lá em Efésios 4:14, Paulo exemplifica muito bem essa questão do piloto automático, da gente, assim, manter, não as rédeas da situação, porque é meio que impossível, né? Você, assim, tem pensamento que é automático, você não controla. Mas você sair desse piloto automático. Então, assim, domínio. Exatamente, é o domínio próprio. E aí em Efésios 4, quer ver? Deixa eu só pegar aqui. Efésios 4:14. Paulo vai dizer assim, ó: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então aqui, não só aqui, mas a Bíblia traz de outras diversas vezes essa questão do domínio próprio, essa questão de não sermos levados com o vento. Então a gente tem que ter ali essa rédea, sabe, dessa situação, assim, você obteve o pensamento, mas você, opa, peraí, será que isso é realmente a verdade? Será que isso é realmente, a forma como eu estou interpretando é realmente o que está acontecendo? Então, e a Bíblia é o básico, né? Se Deus criou a gente, Ele sabe como a gente funciona. Exatamente. E se a Bíblia é a palavra dele, então a gente funciona do jeito que tá aqui, né? E assim, a gente costuma... É complicado porque a gente olha para o pensamento de ansiedade, de medo, por exemplo, e a gente acha isso muito ruim. Mas, gente, foi Deus que criou, sabe? Os nossos sentimentos que tanto nos causam mal hoje em dia, como a ansiedade e o medo, foi Deus que criou. E o medo, ele é um sentimento assim que às vezes ele pode nos barrar, é a questão do equilíbrio que a gente estava falando. Tudo exacerbado demais, ele vai causar o mal. Mas, por exemplo, por que quando a gente vai atravessar a rua, a gente olha para os dois lados? Porque a gente tem medo de morrer atropelado.
Então o medo, ele é protetivo, sabe? O medo, ele é bom, só que tudo em excesso vai fazer mal. Assim como a ansiedade, sabe? Qualquer também. coisa, né? Qualquer sentimento. Então, essa questão do equilíbrio é muito importante. Então, você ter esse domínio próprio, você não viver, né, como levado pelo vento, é muito importante, e a Bíblia traz isso para nossa cura almática dessas questões. O segundo ponto, então, para a gente também trazer nessa questão da cura almática, é a gente reconhecer e saber aquilo que a gente está sentindo. Então, quando a gente reconhece, é muito difícil. E isso é muito treino, muito especialmente terapia. por aquela parte de não sei se é um demônio, não sei se sou eu, se é TPM. Nós mulheres, então, temos muitas essas questões, né? Ontem mesmo eu tava impossível, nossa, eu tava um saco. Mas era TPM, hoje já resolveu tudo, já veio, já entendi. Tudo bom. Era isso. Então, assim, tem essas questões, entendeu? É discernir você, né? Exatamente. E aí, como a Bíblia traz tudo, gente, tudo. Qualquer questão que você passar na sua vida, a sua resposta vai estar aqui. Lá em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4, no versículo 4, Paulo também vai dizer, vem cá comigo, Ana, pra gente ler. Vamos lá. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, a gente tem que ter o domínio próprio. Aqui Paulo fala, né? Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa. Então, a gente ter o domínio próprio, reconhecer, não controlar isso, mas a gente reconhecer o que a gente está sentindo para que haja um controle do nosso espírito sobre a nossa carne, é algo que Paulo também já havia dito. Então, isso é um processo da cura também das nossas emoções. E a parte mais importante, né? Como alguém que conhece Deus. Exatamente, porque não como os pagãos. Não como os pagãos, eles não sabem quem Deus é. Exatamente. Então, é por isso que no mundo, assim, falando, assim, só pra gente entender, não diferenciando, mas é difícil de entender. A gente vê o quanto as pessoas são extremamente explosivas. E eu sei que, por exemplo, eu tenho muito temperamento do nosso querido amigo Pedro. E do Paulo junto. Então, assim, a questão, o bagulho fica louco. E aí, eu aprendi a ter esse domínio, porque eu não posso ser como o mundo que é explosivo, que se alguém falar um A pra mim, eu vou... a orelha não de todo posso mundo. fazer isso. Eu tenho que ter o domínio próprio que a Bíblia traz, de maneira santa, controlar o meu próprio corpo. Então, sim. Tem outro versículo. Tem até um versículo que fala que se o homem, ele controla a cidade inteira, mas ele não controla a língua dele, ele não tem poder nenhum. E tá, a gente então teve ali, não viveu no piloto automático, entendeu como a gente tá se sentindo, interpretou aquilo, e aí a gente vai então refletir. Tá, eu entendi o que eu tô sentindo, mas o que isso me traz? Vamos parar para pensar se realmente esse pensamento é verdadeiro, se realmente isso que eu estou sentindo é o que está acontecendo. E aí é onde a gente vai encontrar isso na Bíblia, então, lá em Colossenses 2:7. Paulo vai dizer também, então, nosso querido amigo Paulo, ele trazia muitas questões. Ele gostava, né? De falar assim, ó. Por isso que tem uma identificação nossa. Colossenses 2:7. A Anne vai ler aqui comigo, leia aí na sua casa também. Paulo vai dizer assim: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, a gente entender e refletir é encontrar a raiz do problema. Então, é estar, né, aí a Bíblia vai dizer, tão enraizados nele que quando a gente encontrar a raiz de algum sentimento que não seja verdadeiro, você vai falar assim, tá, isso não é verdade, porque a minha raiz está firmada nele, isso não condiz com a Bíblia, isso não condiz com o que eu vivo com o Senhor. Então, estar enraizado nele também é um dos pontos pra gente trazer essa cura sobre essas questões almáticas. E ainda que seja uma coisa super difícil, tá? Entendi o que eu tô sentindo, realmente eu tô com um problemão. Só que quando você tá enraizada nele, você entende que não existe uma coisa difícil demais. Exatamente. Não tem nada que ele não possa fazer. E não que isso seja um conforto, mas sempre vai ter alguém pior que você. E aí, então, vem esse questionamento, né? De questionar a si mesmo, que eu já tinha falado pra vocês. Eu tinha separado um versículo aqui, mas a gente já falou sobre isso. E aí, por último, a gente tem que, então, com esse domínio próprio, escolher intencionalmente o nosso modo de pensar para que isso resulte na nossa melhora almática e também para sermos, né, como Jesus. Então, o que é o nosso objetivo de vida. E aí, para isso, eu separei aquele versículo lá em Romanos, também do nosso amigo Paulo. Você viu que eu só citei Paulo aqui, né? Foi ótimo. Só pra fazer uma pergunta dentro da pergunta. Tá. Sabe aquelas
Aquelas coisas que o povo faz de ficar repetindo, eu sou amada, eu sou inteligente. Ah, tem um nome isso, esqueci. Quando a gente faz isso com pensamentos, por exemplo, não, cara, esse problema não é tão grande, esse problema não é tão grande. Isso realmente funciona, você ficar repetindo o pensamento? Eu acho que a gente ficar repetindo não é pelo ato de repetir, mas é pelo ato que quando você verbaliza isso, você começa a compreender. Então, cara, o meu cérebro pensa, nossa, se ela tá falando tanto, peraí, vamos pensar sobre isso. Tá, não é tão grande, não é tão grande, não é tão grande. Não é tão grande. Não é tão grande mesmo. Você começa a interpretar aquilo que você tá falando, porque tudo que sai da nossa boca, gente, é assim, falei sem querer, não existe, você pensou. Não existe, falei sem pensar. A gente pensa antes de falar, gente, é impossível, é fisiologicamente impossível você falar sem pensar. Tudo que você falou, você pensou. Então, assim, quando a gente fica assim, não é tão grande, não é tão grande, e até mesmo pelo ato de orar a palavra, que a gente faz muito. Imagina o poder que tem de você ficar lembrando versículos o tempo todo, né? E isso te faz, de fato, então, fisiologicamente falando, interpretar a situação. Então, você interpreta aquele versículo que você tanto tá repetindo pra você mesmo. Então é aí que eu acho que é o lance de funcionar, entendeu? Entendi. Porque quando o pessoal, por exemplo, usa a lei da atração, né? Que é extremamente o oposto do que a gente faz. Mas eles acham, né, que acaba funcionando por isso, porque ele fica assim, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro vermelho, eu quero um carro vermelho. E quando ele sai na rua, ele começa a reparar em todos os carros vermelhos que passam. E aí, a lei da atração. É um sinal. Mas não é. É porque ele interpretou tanto e aquilo tá tão na mente dele, tão fresco, sabe? Naquilo, que ele só começa a prestar atenção. Romanos 8 vai dizer: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, aqui para concluir essa questão da cura almática, nós não somos dominados pela carne, mas sim pelo Espírito. Então, as nossas doenças, elas consequentemente vêm pela nossa natureza caída, mas nós somos dominados pelo Espírito. Então, a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente pra gente levar cativo todos os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas emoções. Se você está submetido a Cristo, faça como ele faria, né? Amém. Pra você, assim, como estudante de psicologia, como cristã, você já trabalha, né? Assim, fazendo estágio, essas coisas. Sim. O que você mais percebe, assim, tanto envolvendo a psicologia como os cristãos de hoje em dia, qual é a maior barreira? Aí tô batendo aqui. Qual é a maior barreira emocional que você considera, sabe? A maior dificuldade? Ansiedade, no meio cristão mesmo, assim. Uma depressão? Tá. O que eu vejo, na minha opinião, que eu interpreto, né, das situações que eu vejo, é muito... Você fala só no sentido de cristãos ou da humanidade em si? Não, de cristãos mesmo. Assim, a maior barreira emocional que você percebe hoje em dia. A maior barreira que eu percebo é essa separação entre corpo, alma e espírito. Porque quando há essa separação, e é justamente esse não entendimento que nós somos submetidos ao espírito, e aí a gente separa, eu tô pensando assim, mas aí quando eu vou na igreja eu sou espiritual, e aí lá eu tô com o espírito, mas no meu trabalho, quando eu tenho a crise de ansiedade pelo que o meu chefe falou, por exemplo, eu não sou espiritual, sabe? Eu não sou revestido pelo Espírito de Deus, sabe? Então, quando há essa separação, é aí que vem essas questões, essas doenças, a ansiedade, o medo, a depressão, então, a falta de amor próprio também é uma questão que eu vejo muito, a falta de identidade é algo que, nossa... Tem muitos cristãos ainda que não tiveram a verdadeira revelação do Espírito de Deus, sabe? Quanto à sua ansiedade, a sua identidade, perdão. E é justamente por essa separação entre corpo, alma e espírito, sabe? O não entendimento que nós somos um só e que nós devemos cuidar dos três e zelar pelos três e buscar, sim, né, um tratamento para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito, a gente vai, enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar carecendo muito de cura almática, de cura dessas doenças almáticas mesmo. Perfeito, eu concordo. Sim. Porque a gente respira cristão, a gente vive cristão, a gente dorme, acorda, vai trabalhar, pega o ônibus cristão. Então, não tem essa separação, né? Tudo que você vai fazer é pra glória de Deus. Você vai comer pra glória de Deus. Você vai beber pra glória de Deus. Vai trabalhar pra glória de Deus. Tudo pra glória de Deus. Tudo. Legal, perfeito. Sim. E aí, só pra encerrar então, eu queria recomendar, se você se interessou um pouco pelo assunto, 2 livros, que um inclusive eu ganhei até da Nara, daqui do Doce, que é esse aqui, que chama Metanoia. Assim, no meu rosto?
Esse aqui ele chama Metanoia, ele vai falar até sobre questões fisiológicas como sinapse e tudo mais. Ele é bem interessante, eu recomendo muito a leitura. Legal. Se você quer se aprofundar sobre esse assunto. E também um outro que eu tô relendo pela segunda vez até, ó, tá até marcado. Mas eu li num grupo de leitura, um clube do livro, na verdade, de estudantes de psicologia que são cristãos. Uau. E ele chama Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, que é um pastor que fez esse livro em cima do versículo de Romanos 8 que eu li pra vocês aqui. Então é um livro assim que explodiu muito a minha cabeça, mudou muitas questões que eu achava pertinentes. Então recomendo muito a leitura desses dois. Perfeito, olha a chavinha aqui, ó. Exatamente. E ó, os passarinhos voando da cabeça, entendeu? Porque traz liberdade. Enfim. Liberdade. Não deixa eles fazerem ninhos. Não. Foi muito legal, gente. Obrigada por ficarem aqui até o final. Sim. Se vocês querem uma parte 2 sobre a cura, né? Uma série pode sobre falar. isso. Vai ser muito legal, então vocês peçam aí que a gente faz. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar que a Mari vai responder. Porque, ó, ela é inteligente. Abusem dessa inteligência. Brincadeira. Cristã de Deus. Amém. Então, gente, foi muito legal terem vocês aqui. Foi muito legal esse bate-papo. Eu aprendi muita coisa. Muita fico coisa. feliz. Eu vou ficar pensando isso o dia inteiro. Vai ferver os meus neurônios, sinapses, não sei. Vai ter que vir aqui falar sobre sinapses também. Legal, legal. Deus abençoe vocês. Obrigada. Beijo, gente. Tchau.